falamos na constelação que a gente trabalha com aquilo que é realizado, não com aquilo que é idealizado. Ou seja, nós respeitamos a realidade da forma que ela é, nos adaptamos a ela e crescemos dentro dessa realidade. E às vezes aceitar a realidade significa aceitar destinos difíceis. Eu sou Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e esse é mais um vídeo da série Contando Constelações. Hoje a gente vai trazer um caso que fala exatamente sobre isso. Aceitar a realidade da forma como ela é, mesmo que isso implique aceitar um destino difícil de alguém que nós amamos. Há um tempo atrás, num grupo de constelação presencial, uma cliente trouxe como questão o relacionamento dela com a irmã. Segundo ela, era um relacionamento difícil, porque a irmã era uma pessoa muito complicada, era uma pessoa que chamava muita atenção, era uma pessoa que tinha comportamentos que a família não via como bons. Ela estava sempre demandando muito da mãe, que já era bastante idosa. Bom, como a gente fala aqui na constelação, e até temos um vídeo sobre isso que você pode conferir ou no IGTV ou aqui no YouTube, se você estiver no Instagram, no YouTube. Os bons vêm constelar, os maus ficam em casa, ou seja, sempre a pessoa que vem numa constelação, ela sempre tem a visão de que ela é a boa, ela faz o melhor e os outros que dificultam, os outros que têm o problema. Quando na verdade a gente sabe que quem tem a chave da solução é aquela pessoa que está sentada à direita do constelador, num grupo de constelação ou na nossa frente, numa sessão individual. Então essa cliente trouxe essa problemática da relação dela com a irmã. E nós trabalhamos então na constelação a relação da cliente com a irmã dela. Sempre lembrando que através da constelação nós não pretendemos e não podemos mudar ninguém. Nós podemos ver como está a nossa relação com determinada pessoa, se a nossa relação não é equilibrada, não é algo positivo, não é algo que nos traz paz, mas não mudar o outro. Enfim, o grupo presencial, então, escolhemos uma representante para a cliente. E a representante da cliente, vamos colocar essa boneca aqui, disse que se sentia-se muito triste, uma sensação de preocupação muito grande. Colocamos então uma representante para a irmã, que seria, digamos, o problema, né? Vamos colocar aqui, essa representante aqui. Os bonecos aqui, como vocês já sabem, que me acompanha aqui faz um tempo, são apenas para representar aqui as dinâmicas que aconteceram no grupo. Cada boneco é uma pessoa representando alguém do sistema do cliente. Colocamos então a irmã. E a irmã, logo, ela foi para o outro lado da sala. Ela até, na verdade, saiu da sala, ela foi para um outro cômodo ali do espaço onde nós estamos fazendo a constelação. E ela ficou ali, sozinha. Ela nem sequer via o que estava acontecendo aqui, na sala principal. Ela se acocou num canto, ela ficou num canto chorando muito, dizendo que se sentia sozinha e que queria que alguém fosse ver ela, que alguém fosse ajudar ela, que ela sentia muita dor e estava se sentindo sozinha. A cliente aqui, a representante da cliente, disse que conseguia ouvir a representante da irmã que estava em um outro cômodo, mas ela não conseguia sair do lugar. E como uma grande queixa que a cliente trouxe foi o comportamento da irmã junto à mãe delas, colocamos uma representante para a mãe para ver o que acontecia nessa relação entre cliente, irmã e a mãe. Trouxemos então uma representação para a mãe. Vamos colocar esse boneco para representar a mãe. E a mãe da cliente então olhava para cá em direção para baixo. A cliente viu então a representante da cliente, uma pessoa representando a cliente constelada, olhava para a mãe e a mãe olhava para o chão. E aqui a representante da irmã continuava chorando num canto bem isolado, bem isolado. Perguntei então para a cliente que estava sentada do meu lado se havia algum acontecimento trágico, alguma morte na família, porque geralmente
quando alguém olha para o chão, olha para alguém morto, ou olha para a morte, ou seja, alguém que morreu no sistema, que talvez foi excluído por conta de uma morte trágica, uma morte dolorosa, é visto, é seguido, não é esquecido. Então, a gente vê que atuando a lei do pertencimento, todos aqueles pertencem ao sistema. Mesmo que tenha um destino trágico, um destino difícil, e que as pessoas do sistema, da família, não consigam olhar para ele. E é exatamente esse o caso aqui que a cliente me relatou logo então. Ela disse: Gustavo, entre eu e a minha irmã, essa irmã que é o objeto da constelação, nós tivemos uma outra irmãzinha, mas ela morreu antes de completar 1 ano de idade, porque houve um acidente trágico, ela foi acidentalmente atropelada no pátio de casa. Então foi algo que doeu muito para mim e para minha mãe. Principalmente para minha mãe, ela não aceitou muito essa perda. E depois que morreu essa minha irmãzinha, veio a minha irmã. Colocamos então uma representação para essa criança que faleceu. Vamos colocar aqui esse boneco. Colocamos aqui bem em frente à mãe, para onde que ela olhava, a representante da mãe olhava. Logo a mãe se emocionou muito, sentiu muita dor, muito pesar. E a cliente aqui, também a representante da cliente, também olhava para essa criança. E o interessante foi o que aconteceu aqui com a irmã da cliente. A representação, a representante da irmã da cliente, mesmo não vendo nada que acontecia aqui, quando foi colocado a representante da irmã falecida, ela se emocionou, ela começou a chorar ainda mais alto, ela teve praticamente uma crise. Claro, ela foi acalmada, nós acalmamos ela, trouxemos ela de novo para o corpo dela, para a realidade, para o lugar onde ela estava. Então, um movimento sugerido pela própria cliente como um movimento de solução foi trazer a irmã que estava isolada para cá, para olhar. E a representante da irmã, muito, muito emocionada, olhava para sua irmãzinha morta, com muita dor. A frase que sugerimos, então, para que essa representante falasse é: eu sinto muito. Eu sinto que eu tomei o seu lugar. E por honra a você, eu quero ir junto para a morte. E fez muito sentido para a representante da irmã. Tanto é que a representante da irmã, após dizer isso, se sentiu compelida a deitar aqui ao lado da representante da irmã falecida. Só restava então a cliente, ou a representante da cliente, dizer para a irmã: eu aceito o seu destino. E a constelação terminou aqui. Foi uma constelação muito forte, ela foi muito densa. Logo após encerrar essa constelação, o silêncio ficou muito grave, digamos assim, no grupo. Por um bom tempo ninguém falou nada, nós ficamos apenas olhando essa imagem. E a cliente, ao meu lado, muito emocionada, disse: realmente, Gustavo, faz sentido, porque eu sinto que a minha irmã tem um comportamento destrutivo e, na verdade, eu quero salvar ela. Na verdade, eu quero chamar a atenção dela para vir para a vida. Porque eu não quero que ela se vá, eu não quero que ela siga esse mesmo destino. Aí talvez você se pergunte: Gustavo, mas a gente não podia colocar algumas frases, movimentar esses bonecos, ou melhor dizendo, lá no grupo, movimentar essas pessoas? Frases de solução não adiantariam aqui? Poderiam adiantar. Se quem estivesse aqui, nesse ímpeto de ir para a morte, fosse a cliente. Mas quem estava aqui era uma terceira pessoa que não estava na constelação, e nós não podemos
interferir no destino desta pessoa. Um dos princípios que nós temos como facilitadores de constelação e também como adultos que nós precisamos cultivar esse princípio, essa postura, é aceitar a realidade e principalmente o destino das pessoas que estão à nossa volta. Porque quando nós não aceitamos o destino das pessoas que estão à nossa volta, esses emaranhados, essas escolhas inconscientes, talvez de seguir alguém na morte, de ter um destino difícil, nós não aceitamos essa pessoa da forma como ela é. Nós a amamos ou nos relacionamos com ela de uma maneira incompleta. É como se nós quiséssemos que ela fosse diferente. E aqui era essa situação. Claro, por um amor profundo pela irmã, a cliente queria que ela, digamos, se levantasse, que ela viesse para a vida. Mas esse era um movimento que só cabia a ela. Nós não poderíamos interferir. Como a cliente estava aqui, era a pessoa que estava do meu lado, a única postura possível para ela dentro dessa constelação era dizer um sim para esse destino da irmã. Agradecer tudo que elas passaram juntas e dizer: eu honro o seu destino. Olhar para aquela irmã que faleceu cedo e dizer: eu vejo você, você tem um lugar, você é a minha irmã mais nova. Era essa a única postura possível da cliente. Então nós não procuramos salvar ninguém na constelação, nós procuramos olhar a realidade e assumir uma postura neutra, respeitando aquilo que acontece, respeitando o destino dos outros. Nós podemos mudar apenas o nosso destino através de uma nova postura. Claro, a constelação familiar ela atua, nós costumamos dizer que ela atua 7 gerações atrás, 7 gerações na frente, mas para que isso aconteça, para que essa pedra caia no lago e ela ressoe, eu preciso primeiro mudar a minha postura interna. Eu preciso me colocar no meu lugar. No caso a cliente, no lugar dela de irmã, no lugar dela de alguém que não pode cuidar, tomar conta da irmã dela. Isso seria um trabalho para a mãe. E se a mãe não está disponível, pois está olhando para a dor de ter perdido uma filha, esse é um destino que a gente não pode, nessa constelação dessa pessoa, mudar de uma forma drástica assim. E quando a gente fala, é importante colocar aqui que alguém está indo em direção à morte, alguém olha para a morte numa constelação, isso não significa dizer que essa pessoa ela vai morrer, ela vai se suicidar ou daqui a pouco ela vai ter uma doença. Ela pode viver 100 anos ou mais. A questão é que talvez ela não viva plenamente. Talvez ela esteja olhando para a morte, para alguém que faleceu, para um excluído, e isso tolha dela algumas possibilidades nesse plano da vida, nesse plano material. Então a pessoa talvez ela não vai se permitir viver tudo que a vida poderia lhe dar. Ela vai ficar travada, talvez ela vai ter dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, ela vai ter depressão, ela vai ter alguma doença, ela vai lutar contra alguma doença, algum problema a vida inteira. Isso talvez seja um sintoma de que alguém vai para a morte. Timidez, por exemplo. Quando alguém é muito tímido, quando alguém não consegue se conectar com outras pessoas, talvez seja um sintoma de que aquela pessoa está olhando para a morte ou para alguém que está do outro lado da vida. Não significa numa constelação, quando alguém olha para baixo, que ela vai morrer. Ela vai se suicidar ou ela quer realmente morrer. Mas que a alma dela não está totalmente nesse plano, a alma dela não está totalmente olhando para a vida, olhando para aquilo que ela pode realizar. Esse é o Contando Constelações de hoje, o tema um pouco mais pesado, um pouco mais sério, mas é importante nós trazermos aqui esses casos para demonstrar que há coisas que a constelação não pode mudar realmente. Mas a constelação nos ajuda a tomar uma nova postura e a amarmos as pessoas incondicionalmente. Incondicionalmente é aceitando o destino delas. E entrar em contato com a dor. A dor ela é necessária para que a gente adulteça, para que a gente evolua, para que a gente se torne uma pessoa completa. Porque a vida cheia de alegrias ela é uma vida de sonhos. A vida tem altos e baixos, ela é um pulso. Como tudo na vida, dia e noite, fogo e água,
masculino, feminino, yin e yang. A gente não pode ter apenas a completude da felicidade, a gente pode ter às vezes o vazio da infelicidade, da morte. Isso é o bonito da vida. A gente aprender a andar por ela e os seus altos e baixos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Se esse conteúdo foi útil para você, coloque aqui nos comentários. Coloque nos seus comentários o que você achou, se você se identificou, se você tem uma sugestão de assunto para a gente tratar nos próximos vídeos. Se faz sentido para você, compartilhe. Se faz sentido para você, dê o seu coraçãozinho no YouTube, dê o seu joinha no Instagram. Não, é o contrário, né? No coraçãozinho no Instagram e joinha no YouTube. E compartilhe com outras pessoas, talvez alguém que esteja sofrendo uma situação em que ela precise aceitar aquela questão, aquela situação, aquele destino difícil de alguém da sua família. Talvez isso faça sentido para ela, ajude ela. Então, nos vemos por aí nos próximos vídeos, nos próximos stories, nas próximas lives, nos próximos atendimentos ou grupos. Até mais, pessoal!